No dia 6 de agosto de 1945, o mundo entrou em uma era marcada por destruição em nível jamais visto e por uma mudança profunda na forma como a humanidade entende a guerra. Mas para entender por que as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram atacadas com bombas atômicas, precisamos voltar alguns anos e entender como tudo começou. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas descobriram que era possível liberar uma quantidade gigantesca de energia dividindo o núcleo de certos átomos. Essa descoberta chamou a atenção dos Estados Unidos, principalmente depois que surgiram informações de que a Alemanha nazista também estudava esse tipo de arma. Com medo de que Hitler conseguisse construir a primeira bomba nuclear, os Estados Unidos criaram em 1942 o Projeto Manhattan, um programa ultra-secreto liderado por alguns dos maiores cientistas do mundo, como Robert Oppenheimer. A missão era clara: construir uma arma capaz de encerrar a guerra e impedir que a Alemanha a desenvolvesse antes. Milhares de pessoas trabalharam no projeto, muitas sem nem saber do que se tratava. Cidades secretas foram erguidas, como Los Alamos, do Novo México, e após anos de pesquisas e gastos imensos, a primeira bomba nuclear da história foi testada em 16 de julho de 1945, no deserto dos Estados Unidos. A explosão, chamada de Teste Trinity, deixou claro que a humanidade havia criado algo que mudaria para sempre o curso da história. Embora a Alemanha tivesse se rendido em maio de 1945, o Japão continuava lutando. Mesmo cercado e enfraquecido, o governo japonês se recusava a aceitar a rendição total exigida pelos aliados. A cultura militar japonesa valorizava ideias de lutar até o fim, e muitos generais acreditavam que uma resistência prolongada poderia forçar os Estados Unidos a negociar termos melhores. Os Estados Unidos estimavam que uma invasão ao Japão poderia causar mais de 1 milhão de mortes, somando soldados americanos e japoneses. Além disso, civis japoneses estavam sendo treinados para lutar com armas improvisadas caso os Estados Unidos invadissem o país. A perspectiva era de uma guerra longa e ainda mais sangrenta. Foi nesse cenário que o governo americano decidiu usar a nova arma nuclear, acreditando que isso aceleraria o fim da guerra. Mas por que Hiroshima e Nagasaki foram escolhidas? As duas cidades não foram escolhidas por acaso. Hiroshima era uma cidade grande, com cerca de 350 mil habitantes, tinha importância militar, havia quartéis, depósitos e centros de comunicação, era uma área não destruída pelos bombardeios anteriores, o que permitia avaliar com clareza o impacto da bomba, e o terreno plano, ideal para maximizar a destruição. Já Nagasaki era um importante centro industrial portuário, fabricava armas, navios e equipamentos militares. Também estava relativamente preservada, permitindo medir os efeitos da explosão. A seleção também envolvia fatores climáticos, visibilidade no dia e possibilidade de voo seguro para os aviões. O primeiro ataque ocorreu em 6 de agosto de 1945. O bombardeiro americano Enola Gay, comandado pelo coronel Paul Tibbets, carregava a bomba chamada Little Boy, baseada em urânio. Às 8h15 da manhã, a bomba foi lançada sobre Hiroshima. Ela explodiu cerca de 600 metros do solo, liberando uma energia equivalente a 15 mil toneladas de TNT. 3 dias depois, em 9 de agosto, outro bombardeiro, o Bockscar, lançou a bomba Fat Man sobre Nagasaki. Essa bomba era ainda mais poderosa, usando plutônio, e explodiu força equivalente a 21 mil toneladas de TNT, e os efeitos imediatos das explosões tiveram resultados devastadores. Em Hiroshima, cerca de 70 mil pessoas morreram instantaneamente. Nas semanas e meses seguintes, esse número subiu para 140 mil, por causa de queimaduras, radiação e ferimentos. A cidade foi praticamente nivelada. E em Nagasaki, entre 40 mil e 75 mil pessoas morreram na hora. Até o fim de 1945, o total de mortos chegava a 80 mil. O relevo montanhoso reduziu um pouco o alcance da destruição, mas ainda assim, o impacto foi imenso. A radiação liberada pelas bombas causou câncer, leucemia, malformações e diversas outras doenças nas décadas seguintes. Estima-se que centenas de milhares de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente. Até hoje, sobreviventes conhecidos como Ibakusha recebem cuidados especiais e lutam para manter viva a lembrança do que aconteceu. Mas por que o Japão não se rendeu antes dos ataques? O governo japonês estava dividido. Alguns líderes queriam negociar, mas os militares mais influentes insistiam em continuar lutando. E eles acreditavam que resistir até o fim poderia forçar os Estados Unidos a aceitar uma rendição parcial. A honra nacional impedia também uma rendição incondicional, e a entrada da União Soviética na guerra poderia equilibrar a situação. Mas quando a União Soviética declarou guerra ao Japão em 8 de agosto de 1945, a situação mudou drasticamente.
E as bombas atômicas mostraram que prolongar a guerra seria suicídio. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. As bombas chocaram o planeta. Pela primeira vez, a humanidade viu o poder real de uma arma capaz de destruir cidades inteiras com um único ataque. Muitos países temeram que novas guerras pudessem acabar com a civilização. Começou então a corrida nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, que marcaria toda a Guerra Fria. Ao mesmo tempo, debates éticos surgiam. Era realmente necessário usar uma bomba nuclear? Os Estados Unidos queriam apenas evitar mais mortes ou mostrar força para a União Soviética? Teria sido possível um outro tipo de negociação? Essas perguntas são discutidas até hoje. Os ataques a Hiroshima e Nagasaki não foram apenas o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi o momento em que a humanidade percebeu que havia criado um poder capaz de destruir a si mesma. Um poder que mudou a política mundial, o pensamento científico e a maneira como as guerras seriam vistas dali em diante. A história dessas duas bombas é dolorosa, mas necessária, porque entender o passado é o primeiro passo para evitar que algo assim aconteça novamente no futuro. Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.